Shalom, sou o pastor Eliezer, este é meu canal, PR Eliezer Oficial. Se inscreva aí no canal para você poder receber as notificações, ative lá o sininho, dá o teu joinha aí se você gostar, compartilha para propagarmos a palavra de Deus juntos. Hoje eu vou falar sobre a figueira estéril, baseado numa parábola de Jesus. No capítulo 13, versículos 6 ao 9 de Lucas, está a parábola da figueira estéril. Diz assim: E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Precisamos entender quem é a figueira na parábola, quem é a vinha. E foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Quem é a figueira da parábola e quem é a vinha? A própria Bíblia responde. Em Oséias 9, versículo 10, diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto. A vinha é Israel. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a esta vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Tanto a figueira quanto a vinha simbolizam Israel. Dependendo do contexto, a figueira também simboliza Jerusalém, como é no caso da parábola de Jesus. Na parábola de Jesus, a vinha simboliza Israel e a figueira plantada no meio da vinha simboliza Jerusalém. Ainda no Salmo 80, no versículo 8, diz assim: Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Ele faz referência ao fato de Deus tirar Israel do Egito, que é a sua vinha, e plantá-los em Canaã. E ali eles vão crescer. O texto continua falando que ela vai dar seus ramos, vai crescer. E ainda falando da vinha, Isaías fala abertamente que a vinha é Israel, no capítulo 5, versículos 1 ao 7. Diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas, com todo o seu investimento sobre ela, plantando uma semente excelente. Ela não vai dar uvas boas, mas uvas bravas. Ele está falando numa linguagem poética, chamando Israel de vinha, mostrando o seu investimento sobre a nação e que ele teve um feedback negativo, um retorno negativo de Israel. Ele vai explicar aqui no texto que a vinha é Israel. Agora, pois, aos moradores de Jerusalém e os homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que sirva de pasto. Ele está falando que ela será entregue ao inimigo. Os assírios, mais tarde, no ano 722 a.C., vai entrar e destruir Israel e espalhar as 10 tribos do norte. Ele diz: derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tomarei e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinhos, e as nuvens
darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então ele deixa bem claro. A vinha da parábola de Jesus a Israel é a figueira de Jerusalém, que está no meio da vinha. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem um campo. Sumariamente falando, ele está dizendo que ele fez de tudo para que a sua vinha produzisse bons frutos. A cercou, cavou, plantou semente excelente, a regou, mas no final, quando ele esperava, por causa do investimento que ele fez, que ela desse bom fruto, surpreendentemente, Israel produz uvas bravas, uvas que não servem para o consumo. Semelhantemente, do tempo de Isaías, Jesus está falando da geração de Israel nos seus dias. Ele diz, na parábola, que ele foi procurar na figueira fruto e não achou. E isso ele já fazia 3 anos. Uma referência ao seu ministério, que durou 3 anos e meio. E aí então ele dá uma ordem para que corte a figueira, porque estava ocupando a terra inutilmente. Porque o propósito de uma árvore frutífera é frutificar, dar bons frutos. E aí alguém intercede pela figueira. Alguém pede misericórdia, pede um tempo e diz que vai ser feito um trabalho em prol daquela figueira para que ela frutifique. E ele diz, se porventura depois de todo esse trabalho ela não frutificar, aí pode cortar. Então a proposta é aceita. E aí nós temos Jesus, que é o dono da vinha, que é o dono da figueira, esperando aí até da sua morte e ressurreição e sua ascensão ao céu, 40 anos de longanimidade e misericórdia sobre aquela figueira que é Jerusalém. O que eu estou dizendo? Jesus morre aproximadamente no ano 29, por ali, da nossa era. No ano 70, cerca de 40 anos, 41 anos depois, aproximadamente, Jerusalém vai ser destruída. O templo vai ser destruído. A figueira vai ser cortada. Por quê? Porque apesar de todo o investimento de Deus, depois de Jesus, através dos apóstolos, que a escavaram, que a estercaram com a sua palavra. Eu sei que de repente pode parecer estranho comparar o esterco com a palavra, mas nós estamos falando de planta, de adubo. A palavra serviu de adubo e os apóstolos investiram em Jerusalém, pregaram o evangelho. Mas a elite sacerdotal, na sua grande maioria, não creu. Os representantes legais religiosos de Israel não creram nele. Não aceitaram, rejeitaram como Messias. Por isso o templo foi destruído, a cidade foi destruída, como Jesus profetizou de várias maneiras, em vários lugares nos evangelhos. Por exemplo, quando ele fala aos discípulos, ao contemplarem aquele templo maravilhoso, Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. E isso aconteceu de fato, literalmente, de maneira perfeita, no ano 70. Ali o general Tito Vespasiano acabou com a rebelião que durava já 4 anos, desde o ano 66, e acabou matando milhões de pessoas e arrasando Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém rejeitou o Messias. Quando o Senhor esperava que eles dessem bons frutos, eles deram uvas bravas. Quando ele esperava figo na figueira, não foi achado. Um texto muito interessante, em consonância com essa parábola, é o de Marcos 11, 12 e 14. Isso aqui não é uma parábola, isso aconteceu. Jesus está em Jerusalém e ele vai ver uma figueira de longe. E ele contempla nela folhas. E ele então vai a ela para ver se encontrava fruto. Olha o que acontece.
em Marcos 11, 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Betânia fica a cerca de 600 metros, 800 metros no máximo de Jerusalém. Era uma aldeia. E teve fome. E vendo de longe a figueira, que tinha folhas, então de longe ele olhou e viu uma figueira com folhas. E foi ver se nela acharia alguma coisa, algum fruto. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No outro evangelho diz que ela murchou na hora. Ele amaldiçoou a figueira, que é a figura de Jerusalém. Ele estava em Betânia, né, indo para Jerusalém novamente. A característica dessa árvore, da figueira, é que quando ela dá folhas, ela tem frutos nela. Então Jesus foi a ela para procurar fruto porque viu a evidência que esses frutos estariam nela, que são as folhas. Uma figueira sem folha também não tem fruto. Então aquela figueira que simboliza Jerusalém estava dissimulando. Aos olhos de quem olhava para ela, ela tinha fruto. Mas as folhas só serviam para esconder a falta do fruto. E dar a falsa ideia para quem olhasse para ela que ela tinha fruto. A gente pode ver essa ideia muito clara no farisaísmo judaico. E Jesus condenou. Veementemente Jesus condenou. É só ler Mateus 23. Não precisa ler mais nada. Lê Mateus 23, você vai ver como Jesus os condena pela sua hipocrisia, por sua dissimulação. A hipocrisia é o pecado da religião. Como está cheio de hipócrita nas igrejas. Está cheio de pessoas hipócritas, que têm o estereótipo da religião, que têm a aparência de piedade, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, mas negando a eficácia da mesma. Muita gente dissimulando, muita gente que na igreja é uma coisa, mas em casa, no trabalho, é outra coisa. Cuidado, porque Jesus, ele vai procurar em nós frutos. E se nós não dermos frutos para ele, ele vai nos amaldiçoar. Ele vai nos condenar. Porque ele fez de tudo. E fez todo o investimento para que nós demos fruto. Eu vou ler alguns textos aqui adiante. E você vai ver que se nós não dermos frutos, ele vai nos cortar. Ele vai nos arrancar pela raiz. Ele vai nos condenar. Lá em Hebreus também tem uma palavra também muito interessante, Hebreus 6, versículo 7 e 8, falando para crentes, para pessoas que provaram do gozo celestial, dos poderes do mundo vindouro. E olha aqui que a linguagem que ele usa para falar da bênção e da maldição sobre os que dão frutos e sobre os que não dão fruto. Maldição sobre os que não dão fruto e bênção sobre aqueles que dão fruto. Diz assim: porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então a chuva cai sobre esta terra, e se ela produz fruto, se essa terra ela é lavrada, é cuidada e produz fruto, ela recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, mesmo com essa chuva, com esse investimento de Deus sobre ela, e ela produz espinhos e abrolhos, é reprovada. E perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Se numa plantação o fogo queimar essa plantação ao ponto de alcançar uma profundidade, de alcançar as raízes dessas plantas, aquela terra nunca mais nasce. Se o fogo for superficial, não. Pelo contrário, há até um revigoramento da terra. Porque parece que aguça o potássio, alguns elementos químicos da terra que faz a terra ser renovada. Mas se o fogo alcançar as raízes, a terra nunca mais brota nada. Então ele está falando o seguinte:
se vocês não produzirem depois de vocês terem conhecido a mim, ter provado do gozo celestial, ter provado dos bens vindouros, do dom de Deus, e vocês não frutificarem, depois da terra embeber a chuva, a terra do nosso coração, a nossa vida, ele fala que vai ser queimado, um símbolo do inferno. A nossa comunhão com Cristo, necessariamente, escuta o que eu vou falar, tem que produzir bons frutos. A evidência de que nós estamos em Cristo Jesus são os frutos, os bons frutos. Jesus mesmo falou que pelos frutos conhecereis a árvore. Ele fala isso dentro do contexto em que ele está falando dos falsos profetas. Tem como conhecer os falsos, tem como conhecer os verdadeiros. E quando eu falo de fruto, eu estou falando das atitudes, do comportamento, das obras, que você não tem como esconder por muito tempo, dissimular por muito tempo. A verdade vem à tona. Quem você é vai vir à tona. Em João 15, versículos 1 ao 6, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus é um legítimo judeu, a videira principal. Os judeus são videira. São 3 árvores principais que representam Israel. Não vou falar disso agora. É a videira, a figueira e a oliveira. Cada uma delas representa um aspecto da nação de Israel. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, todo galho em mim que não dá fruto, ele tira, ele arranca, ele corta. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então não basta dar fruto, tem que continuar dando fruto. E esse limpar aqui o galho, ele mesmo vai explicar, essa limpeza é feita por meio da palavra. A palavra que transforma, que muda a nossa mente, que faz-nos viver uma vida, faz-nos viver uma vida nova. Então, muitos processos que a gente passa, que faz com que a gente saia da teoria para a prática da palavra, é que nos faz limpar para dar mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é ela que limpa. É claro. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. A vara sozinha, sem estar no tronco da videira, ela não pode frutificar. Por quê? Porque ela depende da seiva, depende dos nutrientes que saem da raiz da árvore. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Assim como o galho, se não estiver agarrado, atrelado, em comunhão com Jesus, nós somos os galhos, ele é a videira, não tem como dar fruto. Sozinho, não tem como dar fruto. Então é importantíssimo a gente buscar a comunhão diária com Jesus para que dê fruto, porque ele quer que dê fruto, porque ele está investindo em nós para isso. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Figura do inferno. Então é muito importante a gente estar em comunhão com Jesus, atrelados à videira, para que a gente dê fruto. Porque se não der fruto, se estiver fora da videira, vai secar e só vai servir de lenha para o fogo. Jesus também fala para os fariseus uma palavra muito dura. Em Mateus 3:10, ele diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Também uma figura de linguagem para falar da condenação final. Um outro texto também muito interessante que eu separei aqui, e ele parece um texto parece contraditório. Ele parece ferir uma doutrina fundamental. Mas eu gostaria de explicar com muito cuidado, com muito temor a você, algo que está relacionado ao serviço cristão. Nós sabemos que ninguém é salvo pelas obras.
Mas sabemos também que as obras evidenciam o salvo. É impossível alguém que é salvo em Jesus, alguém que nasceu de novo, que não pratique boas obras. Quando Jesus nos chama para a salvação, Ele nos chama também para o serviço cristão. É impossível alguém que recebeu o Espírito Santo, alguém que está salvo em Jesus Cristo, que ele não seja alguém que não queira, por exemplo, falar de Jesus, que ele não queira proclamar esse nome, proclamar o Evangelho. Então, nesta parábola de Jesus não ensinou nada sem parábola, ele vai falar sobre os 10 talentos. Uma parábola que aparentemente é bastante conhecida, mas só que não. E nessa parábola, eu vou ler aqui com você, ele fala de 5 talentos que foi dado. Após o Senhor distribuir o talento, ele vai para um país distante e ele vai voltar para ele poder cobrar, né, o investimento que ele fez. Aquelas pessoas deveriam granjear para ele com aquele dinheiro que foi dado. Então a gente não precisa ler o texto, porque eu acredito que você conhece. Mas eu vou ler o finalzinho do texto, porque o texto é um pouco comprido. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou ler o texto, sim, para ficar melhor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Então o camarada recebeu 5 talentos, só para você ter ideia, um talento era cerca de 34 quilos e poucos de ouro, né? Então era bastante coisa. E ele granjeou mais 5, então ele trabalhou com aquele dinheiro e produziu para o seu senhor, para que quando o seu senhor chegasse, o seu senhor pudesse receber os lucros do investimento que ele fez. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então o que esse fez com o dinheiro que ele recebeu? Com o recurso que ele recebeu para poder trabalhar para o seu senhor. Ele, mesmo conhecendo o seu senhor, ele esconde o dinheiro, ele enterra o talento. E muito tempo depois veio o seu senhor, o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Muito bem. O que ele vai dizer para esse servo que trabalhou com o recurso que o seu senhor deixou para ele? E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Essa expressão, ela significa o reino que virá. Por que eu sei disso? Porque no finalzinho da parábola, aquele servo que não granjeou, que enterrou o talento do seu senhor, ele vai dizer exatamente o contrário para ele. E vai condená-lo à condenação eterna. Olha como que é sério. Eu estou falando de serviço cristão. Você está falando o quê, pastor? Que alguém pode ser condenado por não querer fazer a obra de Deus? Calma, eu vou chegar lá. Vou tentar pontuar e amarrar todos os pontos da rede, né? Para que a gente possa pescar de maneira correta aqueles que estão ouvindo, dentro das Escrituras.
Essa rede é do Senhor, tá? Não é do homem. É a palavra de Deus. Diz assim: chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, eis aqui eles, granjeei outros 2 talentos. Aí ele vai dizer: disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. E mesmo ele conhecendo o seu Senhor, e o Senhor fala isso para ele não trabalha em favor desse Senhor. Atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então ele foi inútil, completamente inútil, porque depois de muito tempo o seu Senhor veio pedir conta e ele entregou exatamente o que o Senhor te entrega a ele. Então não era esse o propósito. Devias então, respondeu porém o seu Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo. A pessoa negligente é a pessoa que não cumpre com as suas responsabilidades. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aí, qual é a sentença do seu Senhor para ele? Olha só, irmãos, como é intrigante esse texto. Lançai, pois, o servo inútil, como eu falei, inútil, não fez nada para o seu Senhor, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa expressão é clara para todos nós que somos cristãos. Inferno. Mas como assim? Como que alguém pode ser lançado no inferno por não querer fazer a obra de Deus? Eu vou explicar. Ninguém é salvo pelas obras, mas alguém pode ser condenado por não querer fazer a obra de Deus? O apóstolo Pedro, 2 de Pedro 1, 10 e 11, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso serviço, aquilo que aquilo que Deus chamou para você fazer. Ser vocacionado é abraçar uma profissão no reino. Você tem que saber o que Deus chamou para você fazer. Você fazendo cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, preste atenção, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me parece que ninguém pode ser salvo baseado tão pura e simplesmente pelo seu serviço ou não no reino de Deus, isso é claro. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Alguém pode crer em Jesus hoje e morrer amanhã sem ter feito nada para o reino. Ele creu e ele foi justificado pela fé. Isso é doutrina fundamental bíblica, nós sabemos disso. Mas o que me parece, o que a Bíblia está ensinando, tanto em Mateus como aqui em Pedro, é que há um segredo no serviço cristão, em que nós que fomos comprados por Ele, fomos salvos por Ele, fomos apanhados pelo seu amor, como gratidão a esse Deus, um coração cheio do seu amor, queremos compartilhar o Evangelho, queremos compartilhar essa pessoa maravilhosa de Jesus, nós então nos envolvemos na obra do Senhor, e esse envolvimento, esse compromisso nos traz a responsabilidade de querer cada vez mais fazer o melhor para Ele. Vou te dar o meu exemplo. Eu cresci muito quando eu comecei a ensinar a palavra de Deus. O meu compromisso aumentou ainda mais, porque eu tinha uma motivação e um motivo diário para poder estar estudando a palavra de Deus, além daquele principal, que é querer conhecer o Senhor
né, simplesmente poder servi-lo melhor. Então parece que a responsabilidade sobre os nossos ombros nos aproxima de Deus, porque você vai ter que se consagrar mais, buscar mais o Senhor. Não necessariamente todos aqueles que fazem a obra de Deus, né, vão ser salvos, porque muita gente acaba, por um motivo ou outro, no meio do caminho, se desviando. Muitas pessoas boas, por exemplo, que eu conheci, começaram muito bem, mas hoje estão afastadas, estão desviadas, entendeu? Não que Deus não possa salvá-los de novo, trazê-los, não salvá-los de novo, né? Trazê-los novamente para a sua presença. Então, me parece que quando a gente faz cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, o tropeçar fica cada vez mais difícil. Porque você se aproxima de Deus e essa é a nossa segurança, o seu amor. É o seu amor que nos salva. Mas aí, quando a gente se consagra em oração, jejum, enfim, busca todos os recursos que Deus nos dá, né, na leitura da palavra. E é claro, a gente não pode abrir mão da obediência, porque senão é tudo em vão. Então parece que essas coisas, como Pedro fala, abre a porta que é estreita para a gente de maneira ampla do reino. Por quê? Porque a gente está imbuído naquilo ali. A gente está envolvido nessas coisas. Então o que eu queria deixar para você como lição para a gente? Se envolva na obra de Deus. Produza fruto para Deus, primeiramente, no sentido do caráter, o fruto do Espírito. E produza fruto para Deus no serviço cristão. Porque essa parábola do 10 talentos não está envolvendo simplesmente o caráter, mas é alguém que não trabalhou. Alguém que deveria trabalhar e não trabalhou. Então Deus nos chama para ser salvo, mas Ele nos chama também para o serviço. É impossível um salvo que não queira trabalhar para o Senhor. Eu espero que não tenha complicado, tá? Espero que você tenha entendido. Novamente, para que fique finalizado aqui a ideia, somos salvos pela fé. Ninguém é salvo pelas boas obras. Mas o salvo necessariamente, ele tem boas obras, ele dá bom fruto. E o que Jesus quer de nós são bons frutos, tanto no caráter cristão, quanto no serviço cristão. Isso é muito sério, porque pode nos levar à condenação se nós enterrarmos os nossos talentos. Você que está ouvindo, que é cristão, eu creio que você tem essa experiência, que quando você se envolve na obra do Senhor, você se aproxima automaticamente mais de Deus, porque você sabe que para você desempenhar a tua vocação, o teu papel de maneira satisfatória para Deus, de maneira eficaz, você tem que se aproximar dele, porque é ele que capacita o homem. Que Deus possa abençoar vocês. Até a vista.